Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe todos que nos assistem aí, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Limpa os teus ouvidos, abre bem, porque o programa Hora da Verdade está começando agora. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, gravados na Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, pelo pastor Daniel Batista, que colheu durante anos informações, matérias e relatos importantes acerca do tema apresentado. São 3 DVDs: Apocalipse desmascarando o Anticristo, Apocalipse, a marca e a imagem da besta, Apocalipse, Roma, a capital do Anticristo. DVDs da série Apocalipse. Ferramentas muito importantes para todo cristão que quer estar bem informado sobre os acontecimentos apocalípticos. Você pode assistir esses DVDs gratuitamente em nosso site www.horadaverdade.com, ou se quiser adquirir, pode clicar na opção comprar. DVD Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. Bem, amados, pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Não esquecendo, esteja sempre atento à nossa grade de programação. Nosso endereço virtual, horadaverdade.com, www.horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde você tem ali exposto todo o conteúdo desse ministério, que ele tem representado, aquilo que ele tem divulgado a nível cristão. E ali também você poderá também ter acesso às transmissões de culto da nossa sede aqui em São Paulo pela internet, todas as quintas-feiras às 8 da noite e aos domingos 7 da noite, ok? Estará aberto ali o campo virtual para te receber como se você estivesse congregando conosco, amém, fisicamente ali em nossos cultos. Ou então, se você puder, tiver condições, fazer uma visita ali na nossa sede em São Paulo, que fica localizado na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, Zona Norte. Independentemente se você estiver pela internet ou fisicamente, vai ser uma alegria muito grande ao ministério, à igreja
Igreja Cenáculo da Fé te receber ali, ok? Em nome de Jesus. Outra notificação que eu tenho a dizer a vocês, não se esqueça, se você quiser, amém, um tema diferente sendo tratado aqui pelo programa, pelo pastor, mande um e-mail para mim, pastordanielbatista@bol.com.br, vai aparecer aí embaixo o e-mail para você, estou te esperando. Outra coisa importante também salientar aqui, nós estamos na página do Facebook, também uma ferramenta importantíssima da nossa igreja, a nível de divulgação, de palavra e de comunicado. Amém? Cenáculo da Fé para as Nações, endereço da nossa página no Facebook. Cenáculo da Fé para as Nações, ok? Entre lá, compartilhe, divulgue, amém? Curta a página, faça parte desse ministério de pregação e palavra. Outra coisa importante que o pastor também gostaria de avisá-los aqui, amém? Que a série do DVD Apocalipse, amém? Que já são 4 DVDs gravados com vários temas importantíssimos ali, sobre a marca da besta, sobre a nova ordem mundial, sobre a imagem da besta, o governo do anticristo, a última agora a maçonaria evangélica, uma coisa importantíssima, um esclarecimento muito importante dos vínculos da maçonaria com a igreja evangélica hoje, enfim, está te esperando lá para você assistir gratuitamente, amém, pelo nosso site, horadaverdade.com. E não se esquecer, amém, também do blog do pastor pessoal, pastordanielbatista.com, que também é uma ferramenta importante minha pessoal, onde tenho postado ali particularidades ali do meu ministério e matérias importantes que também edificam a tua fé e atualizam bem a tua visão como cristão, tá bom? Daqui a pouco o pastor Daniel vem falando sobre o tema de hoje, encerramento, eleição divina. Encerraremos com a questão de quem é o criador da ideia, predestinação absoluta, amém? Venho falando daqui a pouco para você, em nome de Jesus, e trazendo mais ainda da palavra de Deus ao teu coração, não sai daí. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, hoje no tema eleição divina, base de orientação à Bíblia Sagrada. Nossos objetivos aqui, significarmos a expressão eleição, trazendo o anunciamento, o uso da extensão desse termo, o seu desenvolvimento e falando também muito sobre livre-arbítrio, ok? Nossos propósitos específicos aqui, desde o primeiro programa, combater a predestinação absoluta, que tem por ideia de que todos os eventos estão ligados ou interligados ao desejo de Deus, ou seja, contra a liberdade de escolha, que a Bíblia realmente não prega sobre isso, ok? Aliás, não fala contra isso. Falaremos hoje, como terceiro programa já desse tema, os outros estão disponíveis no nosso site se você quiser fazer revisão, amém? E hoje falaremos aqui do Criador, o idealizador da predestinação absoluta, dessa concepção de que todos os eventos estão interligados à decisão de Deus, como se os homens não tivessem responsabilidade, como também a liberdade de escolha perante aquilo que Deus determinou para a humanidade. O criador dessa ideia, João Calvino, amém, que existiu de 1509 a 1564, teólogo francês, é um derivado da reforma protestante medieval, amém? E a ideia dele se tornou um princípio regulador das confissões de fé de grande parte das igrejas presbiterianas e batista reformada. Muita gente pensando como ele até o presente século, amém? Esse idealizador, João Calvino, amém, é o criador do calvinismo, da ideia calvinista, tinha por base que a vida cristã é e está limitada à escolha soberana de Deus. E eu quero dividir em 3 pontos aqui, que já está muito bem explicado o parecer teológico deste homem, amém, em 3 pontos, definindo em 3 palavras, amém, a ideia da predestinação absoluta, entrando mais exatamente no que este homem pensou e divulgou a nível mundial. A primeira delas, a absoluta. Ele pensava de que a salvação não está condicionada a nenhuma contingência finita, mas na dependência do que Deus decreta. Aí entra a concepção da predestinação absoluta. Deus decretando, não o homem escolhendo. Segundo ponto dessa ideia é a questão particular, onde este homem pensava que a salvação pertence
há uma questão individualizada e não a grupos. Amém? Aqueles que creem, que vão ser salvos, foram escolhidos, foram selecionados por Deus desde a fundação do mundo. Olha que terror, olha que bestialidade o que este homem pensava. E a terceira coisa, amém, parecer duplo, né? Ele pensava a nível de ideia de que a predestinação dupla, ela se refere Deus pela sua glória, elegendo uns para o céu e outros para o inferno. Imaginava ele e cria ele de que aqueles que são salvos, ali no final do juízo, aqueles que forem salvos, foram salvos porque Deus selecionou, Deus escolheu. Enquanto os outros que foram condenados, foram para o inferno, foram porque Deus também quis jogar. Ou seja, o parecer deste homem, dessa ideia, não cabe o amor incondicional de Deus, de João 3,16, que é um texto-chave do Evangelho, amém, do propósito evangelístico. Então, para ele não cabe o amor de Deus para com todos, amém, porque ele entendia, dentro da concepção absoluta, particular e dupla, de que os que vão para o inferno, Deus determinou, e os que vão para o céu, Deus escolheu. Então, vamos falar sobre isso. Por quê? Porque nós vamos tratar sobre essa questão, o que nos interessa e o que nos preocupa. Veja bem, a ideia desse homem, o parecer teológico dele, que durou séculos, e como eu disse a você, gerou congregações, instituições, se proliferou grandiosamente no pensamento de muitos cristãos, de que a determinância de Deus, o seu domínio, exume o homem da responsabilidade, do dever da escolha. Olha, se o pecado entrou pelo mundo, no mundo, aliás, se o pecado entrou na raça humana, por intermédio de um erro de escolha, de um mau projeto humano, por intermédio de Adão, por que Deus mudaria por intermédio do seu filho esse parecer humano de decisão, de escolha, de liberdade de escolha? E os outros dois programas que eu vim trazendo a vocês aqui, biblicamente, com muitos textos, etc., por isso que eu recomendo vocês assistirem os outros dois programas, porque o meu tempo aqui está hoje totalmente inclinado a combater o parecer desse homem biblicamente em parecer pastoral. Amém? É importantíssimo ver os textos, porque a síntese da posição bíblica prevalece o peso da liberdade de escolha, nós vamos dizendo isso a vocês aqui, e a recepção do privilégio da graça para um propósito de vida e também de redenção. Deus deu o seu Filho para o homem se decidir. Deus ofertou o seu Filho pela salvação da humanidade para o homem escolher. A Bíblia é clara, é evidente. Então eu vou colocar aqui 5 pontos importantes, doutrinários na Bíblia, que este homem eu tenho para mim que não leu direito. Ele não leu Bíblia e toda a cambada que aceita esse tipo de ideia, predestinação absoluta. A primeira coisa que eu quero colocar aqui como síntese de posição bíblica doutrinária evidente, explícita pelas Escrituras Sagradas. A primeira dela, capacidade humana e liberdade de escolha. Nós sabemos que temos isso para pecar, e não podemos usar para nos salvar. A Bíblia diz diferente, Romanos 10:9, que é um texto confessional, de condicional, texto de confissão e de condicional, que implica fé, que impõe fé, escolha, decisão por Jesus. Todos os homens, embora sendo pecadores, ainda são livres para aceitar ou recusar a salvação que Deus oferece. Jesus já dizia, quem crê será salvo, mas quem não crê vai ser condenado. A Bíblia está falando aí, está explicando aí, por que a ideia da predestinação absoluta? Por que agora Deus elegendo uns para o céu, outros para o inferno, tirando do homem a responsabilidade e o peso da liberdade de escolha? Segundo ponto, como síntese de refutação ao termo da predestinação absoluta, da eleição para alguns e não para o grupo todo, ok? A segunda coisa que a Bíblia me prega, que esse cara não teve coragem de pregar, como muitos que o aceitam, a eleição condicional. Jesus não é uma imposição, é para quem crê. A eleição divina prevê pelas Escrituras que os homens teriam fé em Cristo. Texto de Romanos 10:9, que eu estou citando aqui. Deus prevê que todos os homens teriam liberdade de escolha, preveu, tanto que impôs a fé. O dom de Deus é salvar, por intermédio da sua graça, e o homem de escolher.
Tanto que justificação, regeneração, remissão, perdão, impostos por intermédio não daquilo que o homem é, do que ele faz, mas do que Jesus fez pela humanidade. E nós temos que crer e nos apropriar. É isso que a Bíblia me prega, é isso que a palavra de Deus me fala. Deus prevê que o homem vai escolher. A previsão da fé é essa, de que quem escolha se salve e de quem negue se condene. Terceiro ponto, expiação limitada, ok? Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os seres humanos, em todas as épocas e lugares, inclusive por aqueles que morreram antes dele se encarnar, como a Bíblia também é clara. Ele desceu no coração da terra para pregar aos espíritos que estavam em prisão. A salvação chegou para todos, até para aqueles que pecaram e também se condenaram anteriormente à encarnação de Cristo. O que a Bíblia me prega? João 3,16, Deus amou o mundo, e o amor de Deus é incondicional. A salvação tem condição, mas o amor de Deus não tem restrições. Ele ama todos, chama todos, se entregou por todos, não há classes. Que mania que é essa de ficar classificando, entendeu? A questão da salvação que o Evangelho prega em Jesus Cristo, socializando o termo amor, graça, misericórdia, como se agora Deus tivesse pátria, Deus tivesse uma classe social favorecida, uma espécie de partidarismo de gênero. Isso na Bíblia não se fundamenta. Isso é falácia, isso é burrice, isso é ignorância, é tendência maliciosa, maligna. Deus ama a todos, mas Ele só pode salvar se você receber e aceitar a quem Ele destinou para ser teu Senhor e teu Salvador. Por isso a obra messiânica, porque inclui judeus, inclui todos, sem distinção. João 3,16, Deus ama o mundo, mas só salva quem crê. Quarto ponto importante de refutação e síntese da posição bíblica em relação ao que se predestinou. Fomos predestinados a Cristo, a salvação, a reconciliação, a regeneração, a transformação, para no fim recebermos vida eterna. Quarto ponto, graça irresistível. A Bíblia entende que todos os homens podem resistir à graça de Deus para não serem salvos, como também podem aceitar para serem salvos. A Bíblia entende que a graça pode ser resistível, ela pode ser resistida. Deus deu esse direito para a humanidade, para o homem. Colocou diante dele dois caminhos, que é um termo até do Antigo Testamento: um caminho de salvação, um caminho de maldição. Escolhe aí, filho. Onde a palavra de Deus deixa claro isso em João 3,18, que é um texto-chave, aliás 3,19, que é um texto-chave, que a luz veio ao mundo, e teve aqueles que escolheram as trevas, evitaram a luz, para não serem reformados, e aqueles que vieram para Cristo, para a luz do conhecimento do Evangelho, da graça e da salvação, para serem feitos em Deus. A classificação de quem é, de quem não é, de quem vai, de quem não vai, a Bíblia trabalha teologicamente na linha da escolha, da experiência, do posicionamento humano. Deus não favorece a uns e a outros Ele se distancia, rejeita. O céu está aberto para receber todos aqueles que creem e admitem Jesus, recebem a Cristo. E outro ponto importantíssimo para fechar aqui, que é o quinto ponto, a questão de quem decai da graça, quem caiu da graça, né? Para combater exatamente o calvinismo. Homens que caem da graça dão prova de que nunca foram salvos, porque salvação, essa obra de salvação que Jesus representou na cruz por nós, amém, ela não é impotente. Se nós caímos da graça, nós estamos dando prova de que nós nunca fomos salvos, de que nós não seguimos, não concordamos, não obedecemos às descrições, às imposições, às condicionais da fé. Agora, acreditar que alguém hoje aqui salvo, escrito no livro da vida, Deus vai fechar o livro, ou então vai riscar o nome dele do livro da vida, não tem fundamento bíblico, nem texto que sustente uma ideia como essa. Pedro, até em 2 Pedro 2:20 ao 21, já dava uma orientação a nível de quem entra na salvação e cai da graça. Quem são essas pessoas? Daí ele diz, cumpre o provérbio: o cão que voltou a comer do vômito e a porca
lavada que voltou a remover-se na lama. Trata-se de pessoas não regeneradas, não transformadas, não convertidas, mas que entraram num cristianismo por uma aventura, como Jesus também por intermédio da parábola do semeador, que explica ali as classificações de ouvintes, daqueles que estão dentro da igreja, amém? Alguns ainda com espinhos, outros com pedras, mas o coração aberto é aquele que se salva, porque ele recebe e vive fé. Jesus explicando. Agora, achar que Deus vai riscar o nome do livro da vida, ou então de que salvação se perde, meu amigo, é tão burro e ignorante quanto a concepção de que entramos no céu por mérito, de que a salvação vem por mérito humano. Outra tolice e burrice da sociedade religiosa, acreditar que o céu é uma coisa automática da raça, da natureza humana, e não é, porque a salvação está em Cristo, e fora dele não há salvação. Salvação não se pede conforme a Bíblia me prega. Quem cai da graça, cai no pecado, da prova de que nunca foi salvo. Porque o salvo, o verdadeiro cristão, ele pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele vai se levantar, porque ele não vai desprezar, muito mais jogar fora o privilégio que ele recebeu de se salvar. Prevalece o peso da liberdade da escolha, o recebimento do privilégio da graça de se salvar em Cristo para exercermos um propósito de vida. A recepção aqui, a escolha aqui, são fatores importantíssimos para Deus fazer uma obra na tua vida. E todos os propósitos, como as bênçãos que Deus preparou, prometeu, estão penhoradas em Jesus, e só poderão ser liberadas a partir do momento que você crer, aceitar e viver Cristo. Você precisa de alguma evidência de que Deus te ama? Será que há uma prova que virá a nós, além da cruz, de que Deus nos ama? Quem daria um filho por nós para nos salvar? Ninguém, mas Ele deu, para que você tivesse toda a prova de que Deus tem um propósito com a tua vida, de que não há diferenças, de que Ele chamou a todos, mas só vai se salvar quem crer e obedecer a Jesus. Por isso, exerça a responsabilidade e não a negue, porque a Bíblia prega isso. Daqui a pouco o pastor Donel volta orando por você, não sai daí. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768, ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Bem, amados, estamos de volta em nome de Jesus. Nós vamos para a oração, amém? As outras 2 pregações estão disponíveis no nosso site para você poder assistir, amém, gratuitamente, para fazer realmente essa reflexão de 3 programas com o tema predestinação. Vamos orar, abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.
Momento de oração. Senhor Jesus, eu lhe agradeço, Senhor, por esta oportunidade de poder anunciar o Teu Evangelho, pois cremos no Teu amor, como cremos também, Senhor, no poder da fé que está em Cristo, que está em Jesus, o Messias do nosso coração, da nossa vida, aquele que cumpriu os profetas e a lei, Senhor, para se fazer holocausto vivo, expiação poderosa do sangue purificador pela nossa salvação. Te pedimos, meu Santo, por aqueles que receberam a Tua palavra, pela libertação, pela escolha certa que eles vão fazer agora. Meu Santo Jesus, no Teu sangue, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nos convença por intermédio do Teu Espírito, Senhor, que somos carentes e necessitados da Tua graça para nos salvar, de que não há salvação por méritos e muito mais ainda, Senhor, um céu somente para homens que foram selecionados a dedo pelas Tuas mãos. Não cremos nisso, não confiamos, Senhor Jesus, porque a Tua palavra está escrita para fundamentar fé, para nos dar a luz do conhecimento de um Deus que amou a todos e que chama a todos para o dever, para a adaptação, para a apropriação daquilo que Jesus representa. Estamos aqui, Senhor, para entregar cada vida nas Tuas mãos, para que eles se convençam, Senhor, pela Tua palavra, se convertam, se arrependam e Te aceitem, Jesus, como único Senhor e Salvador. Senhor, obrigado por todos. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bem, meus queridos, pastor Daniel Batista, estou ficando por aqui. Programa Hora da Verdade volta, amém, com um novo tema no próximo programa. Me espere, esteja comigo nesse horário. Não se esqueça, horadaverdade.com. Estamos lá no site oficial dessa igreja, te esperando, amém, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço, Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.